O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira e a expectativa está lá no alto. O torcedor alviverde quer ver o time vencer, somar pontos e seguir firme na briga pelo topo da tabela. O confronto é contra o Vasco, no Allianz Parque, e mesmo sendo um duelo teoricamente acessível, ninguém no clube trata esse jogo como algo garantido. O foco é total, porque tropeçar agora pode custar caro lá na frente. E olha, vencer hoje é fundamental não só pelos 3 pontos, mas também pela pressão que vem de trás. Flamengo, Cruzeiro e outros rivais diretos estão colando, e cada rodada é uma batalha para não deixar esses concorrentes abrirem vantagem. E o torcedor quer saber, como vem o time? Quais os desfalques? Quem joga? Tem novidades? Tem sim. A primeira delas é sobre o Piquerez. O lateral treinou normalmente na última atividade antes do jogo, sem qualquer limitação, e não teve nenhuma lesão diagnosticada. Ou seja, está liberado. Se estiver mesmo 100%, tudo indica que o Abel deve colocá-lo entre os titulares. Mas a gente conhece o Abel Ferreira, né? Ele costuma guardar suas cartas e surpreender na hora de escalar. Então, é esperar até a divulgação oficial, que só sai uma hora antes da bola rolar. Agora, falando em possíveis desfalques futuros, vem mais dor de cabeça por aí. Além do Flaco Lopes, que já está sendo observado pela seleção argentina, o técnico Lionel Scaloni pode convocar também Agustín Gia e Aníbal Moreno para a próxima data FIFA. Isso significa que o Palmeiras pode perder ainda mais jogadores para os compromissos do Brasileirão, o que impacta diretamente na montagem do time para jogos importantes. Lembrando que o Verdão ainda tem partidas a menos no campeonato, como contra o Juventude e o Santos. No caso do Juventude, o jogo é mando do Palmeiras, já contra o Santos, o mando é do rival. Então, qualquer desfalque nessa maratona pode ser crucial. E não para por aí. O Palmeiras recebeu uma premiação significativa da FIFA pela participação no Mundial de Clubes. Segundo as informações, o valor gira em torno de 111 milhões e 200 mil. Agora, é importante destacar que essa quantia ainda está sujeita à tributação tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que pode alterar o valor líquido que o clube realmente vai receber. Ainda assim, é uma grana considerável, que pode ajudar nas finanças e talvez até na montagem do elenco para a próxima temporada. Afinal, todo recurso é bem-vindo num futebol cada vez mais competitivo. E por falar em bastidores e movimentações fora das 4 linhas, a presidente Leila Pereira voltou a ganhar os holofotes com uma declaração forte. Em entrevista exclusiva, ela mandou um recado direto ao Flamengo, criticando duramente a postura do clube carioca no imbróglio envolvendo a Libra, a liga que tenta organizar de forma mais profissional os direitos de transmissão e outras questões do futebol brasileiro. Leila foi direta ao ponto, sugeriu que o Flamengo jogue sozinho, afirmando que nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. Ela ainda lembrou do histórico de transmissões da televisão que sempre priorizaram o Flamengo e reforçou que isso moldou uma percepção equivocada sobre a grandeza do clube. Segundo ela, a Mamãe Globo vendeu essa ideia para o país durante anos, e agora muitos torcedores acreditam que o Flamengo é maior que todos os outros. Mas Leila não parou por aí. Disse também que, se o Flamengo realmente é tão forte em audiência, então que jogue sozinho, com o Sub-20, para ver se mantém o mesmo nível de público. A provocação foi clara e, ao mesmo tempo, um grito que representa o pensamento de muitos dirigentes que, segundo ela, preferem o silêncio por conveniência. A presidente do Verdão, como sempre, foi corajosa e não poupou palavras. Esse embate promete render ainda muitos capítulos nos bastidores do futebol brasileiro. O curioso é que, além dessa entrevista polêmica, Leila também movimentou as redes sociais ao publicar uma foto ao lado de Abel Ferreira na academia de futebol. A legenda foi curta, mas deu margem para muita especulação, sempre juntos em qualquer situação e em busca dos nossos objetivos. A torcida, claro, já começou a levantar suspeitas de que essa imagem possa indicar que a tão aguardada renovação de contrato com Abel Ferreira foi assinada. Até o momento, não há confirmação oficial, mas a publicação alimentou a esperança dos torcedores. A relação entre os dois é sólida, e Leila já declarou em outras oportunidades que quer manter Abel no comando por muito tempo. E, convenhamos,
com o mercado europeu sempre de olho no trabalho do português, é mais que estratégico segurar esse treinador que mudou a história recente do Palmeiras. E no meio de tudo isso, tem bola rolando. Palmeiras e Vasco se enfrentam logo mais, às 7 da noite, e o clima é de confiança no Allianz Parque. O palpite do torcedor, como sempre, varia. Tem quem acredite em goleada, tem quem ache que 1-0 magrinho já está ótimo. O importante mesmo é sair com os 3 pontos. O time precisa engrenar uma boa sequência, especialmente porque, como dissemos antes, o campeonato está embolado e cada tropeço pode ser fatal. Flamengo e Cruzeiro também se enfrentam hoje, em um confronto direto que pode mexer na parte de cima da tabela. Dependendo do resultado, o Palmeiras pode até se beneficiar, desde que faça sua parte em casa. É aquele tipo de noite em que o torcedor precisa estar ligado, acompanhando tudo. Dentro de campo, o Verdão vai em busca da vitória. Fora dele, os bastidores seguem pegando fogo, com declarações fortes, premiações sendo pagas e expectativa sobre quem pode ou não reforçar o time nas próximas rodadas. O calendário não dá trégua e o elenco precisa estar preparado para tudo: lesões, convocações, desgaste físico e a pressão por resultados. Enquanto isso, a torcida continua fazendo sua parte, empurrando o time, cobrando, mas também apoiando. A sinergia entre arquibancada e gramado é um dos pontos fortes desse Palmeiras, que se acostumou a jogar sob pressão e, muitas vezes, usa isso como combustível. Agora é torcer, acompanhar as notícias de perto, ficar de olho nas convocações que vêm por aí e, claro, esperar por mais atuações seguras e convincentes do Verdão. A caminhada ainda é longa, mas com organização, elenco forte e apoio da torcida, o Palmeiras segue firme na luta por mais um título. E se o torcedor palmeirense achava que o clima estava tranquilo nos bastidores, pode esquecer. A cada dia surgem novos elementos que mostram como a política do futebol brasileiro continua fervendo. O caso da Libra, por exemplo, está longe de ser resolvido e promete muito barulho nos próximos meses. O que Leila Pereira falou não é pouca coisa. Ela não só colocou o Flamengo no centro da discussão como também escancarou o incômodo de diversos clubes com a postura isolacionista dos cariocas. A frase que o Flamengo deveria jogar sozinho não é apenas uma crítica direta, mas uma provocação calculada para chamar a atenção do cenário nacional. E conseguiu. Rapidamente a fala repercutiu, gerou debates e dividiu opiniões nas redes sociais. De um lado, os que apoiam a coragem de Leila em bater de frente com o clube mais midiático do país. Do outro, os que enxergam nisso um movimento político com interesses próprios. Mas uma coisa é certa, ela colocou o Palmeiras como protagonista dentro e fora de campo. Esse tipo de posicionamento fortalece ainda mais a imagem do clube, que não tem se omitido nas grandes decisões e nos temas mais sensíveis do futebol nacional. É claro que isso também traz desgastes e atritos, mas o Palmeiras parece disposto a bancar essa postura. Afinal, ser grande não é só vencer títulos, é também influenciar o rumo das discussões que moldam o futuro do esporte. E nesse ponto, Leila tem se mostrado uma figura decisiva, seja nas entrevistas, nas reuniões com dirigentes ou mesmo nas postagens que faz nas redes sociais. A aproximação com o torcedor, inclusive, tem sido uma das estratégias dela. A publicação com Abel Ferreira, por exemplo, não foi apenas simbólica. Ela serve como resposta indireta aos rumores de insatisfação ou distanciamento entre diretoria e comissão técnica. A legenda, simples e direta, deixou no ar a ideia de que a renovação pode estar mais perto do que se imagina. E é justamente essa relação com Abel que o torcedor mais valoriza. O treinador português se tornou um ídolo recente e é visto como peça-chave para a continuidade do projeto esportivo do clube. Não por acaso, cada passo dado em direção à renovação é celebrado como uma conquista. Ainda sem confirmação oficial, a expectativa é que o novo vínculo seja anunciado em breve, talvez com melhorias salariais e garantias de autonomia no trabalho. Até lá, o torcedor segue atento a qualquer sinal vindo da academia de futebol. Enquanto isso, o elenco segue se preparando para uma maratona de jogos. O calendário está apertado, com partidas importantes no Brasileirão e ainda pendências que precisam ser resolvidas.
Como já citado, o Verdão ainda tem 2 jogos a menos em relação a boa parte dos concorrentes, contra Juventude e Santos. E esses confrontos podem ser determinantes na briga pelas primeiras posições. A questão é que eles devem acontecer justamente durante ou após a próxima data FIFA, e se os desfalques por convocações se confirmarem, o Palmeiras terá que lidar com ausências pesadas. Flaco Lopes, Gia, Aníbal Moreno, nomes que fazem parte do esqueleto do time titular e que podem desfalcar em momentos decisivos. Essa possibilidade acende um alerta no departamento de futebol, que já monitora alternativas dentro do elenco. O banco de reservas será testado, e jogadores que não vinham atuando com tanta frequência terão que mostrar serviço. A profundidade do elenco será colocada à prova. E é aí que entra a importância de rodar o time, de manter todos preparados. Abel Ferreira sabe disso e costuma usar os treinos de maneira intensa para não deixar ninguém acomodado. Mesmo os atletas que não estão entre os 11 titulares são cobrados como se fossem jogar amanhã. Essa cultura de competitividade interna é um dos segredos do sucesso recente do Palmeiras. Cada um sabe que pode ser chamado a qualquer momento, e por isso, precisa estar pronto. E claro, tudo isso é potencializado quando o clube consegue manter a estrutura fora de campo funcionando perfeitamente. Os prêmios recebidos por desempenho em torneios internacionais, como o Mundial de Clubes, ajudam a reforçar o caixa e permitem investimentos pontuais. O valor de mais de 111 milhões que entrou ou vai entrar nos cofres alviverdes não resolve todos os problemas, mas dá uma tranquilidade importante para planejar o futuro. Ainda mais em um cenário onde muitos clubes brasileiros enfrentam dificuldades financeiras. O Palmeiras, com boa gestão, vai se consolidando como uma referência também nessa área. A receita que vem de premiações, bilheteria, patrocínios e vendas de jogadores se soma a uma política de responsabilidade e visão de longo prazo. Só que mesmo com tudo isso alinhado, dentro de campo é onde as respostas precisam aparecer. O jogo contra o Vasco pode parecer simples à primeira vista, mas a história do futebol brasileiro já mostrou que favoritismo não ganha a partida. O Vasco vem tentando se reorganizar, buscando somar pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. E esses times costumam ser perigosos. Jogam fechados, esperando o erro, apostando numa bola parada, num contra-ataque. Por isso, o Palmeiras precisa entrar com seriedade, sem dar espaço para o acaso. E tem elenco para isso. Rony, Veiga, Zé Rafael, Rafael Veiga, os próprios estrangeiros que vêm se destacando, é um grupo que sabe o que fazer quando está com a bola no pé. E o torcedor joga junto. O Allianz deve receber um bom público nesta noite, como sempre acontece em jogos importantes. A energia da arquibancada, a pressão que vem das cadeiras, tudo isso influencia. O time sente, responde, se entrega mais. E essa conexão é uma das forças do Verdão. Mesmo nos jogos mais complicados, é a torcida que empurra, que cobra, que vibra. Não é à toa que o Allianz Parque virou um dos estádios mais temidos do país. Jogar lá contra o Palmeiras é um desafio e tanto para qualquer adversário. Com o campeonato chegando na metade, cada detalhe importa. O saldo de gols, o desempenho como mandante, os confrontos diretos. Tudo isso vai pesando cada vez mais. O torcedor já está fazendo as contas, analisando a tabela, secando os rivais. E com razão. Um tropeço do Flamengo, uma derrota do Cruzeiro, um empate inesperado do Botafogo, qualquer resultado pode mexer com a classificação e colocar o Palmeiras mais perto da liderança. Mas é como o próprio Abel costuma dizer, o que importa mesmo é o que o time faz dentro das 4 linhas. Não adianta depender dos outros se não fizer a própria parte. Então, o foco agora é total nesse jogo contra o Vasco. Os 3 pontos são obrigatórios para manter o embalo e continuar sonhando alto. A temporada ainda promete muita coisa. Tem Copa, tem Brasileirão, tem janela de transferências chegando. Muita coisa pode mudar. E é aí que entra a importância de manter a base sólida, o elenco preparado e o comando técnico estável. O Palmeiras vem fazendo isso. Mas o futebol é dinâmico, e qualquer oscilação pode custar caro. É hora de mostrar força, dentro e fora de campo.
Porque ser protagonista não é só levantar taça, é estar presente nas decisões, nas discussões e no coração da torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Palmeiras pode estar prestes a dar um dos golpes mais surpreendentes do mercado de transferências desta temporada. Nos bastidores, o nome de Pedro, centroavante do Flamengo, vem sendo sussurrado com cada vez mais força nos corredores do Allianz Parque. E, se os rumores forem verdadeiros, a torcida alviverde tem motivos de sobra para começar a sonhar. Leila Pereira, presidente do clube, confirmou que as conversas avançaram e indicou que a chegada do atacante está próxima de se concretizar, deixando o mercado brasileiro em polvorosa. Segundo fontes próximas à diretoria, o Palmeiras vê em Pedro a peça que faltava para reforçar o setor ofensivo de forma decisiva. A expectativa é de que ele chegue com status de titular imediato, podendo disputar a titularidade com nomes já consagrados no elenco. A possível negociação, embora ainda não oficializada, já provoca reações apaixonadas entre torcedores e rivais. Nas redes sociais, alviverdes e rubro-negros discutem incansavelmente sobre os impactos de uma transferência dessa magnitude. Para uns, um reforço de peso; para outros, um risco calculado, considerando a importância do jogador no Flamengo. Ainda de acordo com os boatos, a transação envolveria uma proposta estratégica do Palmeiras, que busca não apenas adquirir talento, mas também reforçar sua imagem no cenário nacional. Pedro, que vem se destacando nos últimos anos com gols decisivos e presença de área imponente, surge como nome ideal para suprir a ambição alviverde de dominar o futebol brasileiro e disputar com ainda mais força a Libertadores. A diretoria palmeirense, por sua vez, mantém o silêncio quanto aos valores envolvidos, alimentando ainda mais o burburinho e deixando a imprensa em alerta constante. Enquanto isso, o Flamengo estaria em compasso de espera, avaliando a melhor forma de conduzir a saída do atacante sem prejudicar o andamento da equipe. Se o negócio se confirmar, será uma das transferências mais comentadas do ano, capaz de movimentar não apenas torcedores, mas também especulações sobre outras possíveis contratações em clubes rivais. Até lá, a torcida do Palmeiras segue ansiosa, os rumores se multiplicam e o Allianz Parque se prepara para a chegada de mais um protagonista que promete deixar sua marca em verde e branco. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!